homofobia e o Dia das Mães. Uma das palestrantes é a dona Inês Silva, funcionária pública e integrante do grupo Mães pela Diversidade. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada, Lorena. E a gente está aqui também com o Danilo Cruz, ele que é psicoterapeuta familiar e também vem conversar com a gente sobre esse assunto. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Boa noite também para os ouvintes da rádio. Bom, a gente que agradece aqui a vocês que compareceram, pela experiência de vocês enquanto mãe, enquanto psicoterapeuta. O que é que vocês diriam que mais preocupa uma mãe ou um pai que percebe que o filho ou filha tem uma orientação sexual diversa daquilo que tinham projetado? O que vocês acham que mais mexe assim, com os ânimos dessa pessoa? Renato, eu vou falar pela minha experiência, né? Eu sou mãe de 2 filhos, né? Uma menina de 23 e um rapaz de 27 anos, né? E ambos são homossexuais, né? Eu me achava uma pessoa extremamente sem preconceitos, né? Sempre tive muitos amigos gays, né? Sempre me dei muito bem com todo mundo, brigada da família quando uma tia se revoltava porque o filho era gay, e de repente eu descobri dentro da minha casa. E a minha reação foi muito esquisita, porque eu não aceitei de imediato. Quem aceitou de fato foi o meu marido, né? Foi ele que trouxe, não, são os nossos filhos, vamos ter que dar amor, carinho, trazer para ele, para nós, para que a gente não perca, né? Mas não foi fácil, eu tentei suicídio 2 vezes, né? E estou aqui hoje para mostrar que é possível, né? Você não há quanto tempo? Tem uns 2 anos, mais ou menos. 3 anos. Eu descobri a Andréa, depois eu descobri o André. E eles sempre namoraram com pessoas do sexo oposto. Então, até então, eram héteros. Né? Mas não há influência externa. Eles já eram homossexuais, mas tinham medo da reação da família, né? Como é que eu ia reagir, como é que o pai ia reagir. Né? E eu, quando soube, ao invés de abraçá-los, eu fiquei preocupada o que os outros vão pensar, o que é que o meu vizinho vai dizer. Né? Como é que eu vou explicar isso no meu trabalho? Em momento algum eu me preocupei com a dor que eles estavam sentindo. Porque é tão difícil, eu digo, ninguém escolhe o caminho mais difícil para ser feliz. Porque ser gay não é fácil. É preciso ser um ser humano muito forte para dizer, não, eu estou aqui, eu sou assim. Porque é toda uma desconstrução que você faz. Né? Se a gente for parar para pensar, gay existe muito antes de Cristo. E a gente vive escondendo essa sujeira debaixo do tapete, que não é uma sujeira. É uma condição. E é um ser humano. E como ser humano, ele tem que ser tratado. Então, assim, o que é que eu digo para os pais? Amem seus filhos. Eu amo demais os meus filhos. Por eles que eu estou engajada no Mães pela Diversidade, que é um grupo de mães nacional, né, onde a gente luta pelos direitos dos nossos filhos. Porque o que me preocupa não é a minha casa, que hoje eu aceito os meus filhos, os namorados dos meus filhos, né? Mas é o mundo externo, é a violência. Que você não goste, ok. Mas respeite, é um ser humano. Você não tem o direito de bater, de espancar, de xingar, de humilhar. São seres humanos e como seres humanos têm que ser tratados dessa maneira. Né? Então eu digo assim, virei uma leoa. Né? Se eu já amava meus filhos, hoje eu amo muito mais. Né? E eu consigo enxergar o quão bonito eles são. Né? Então, o discurso da heteronormatividade, que é esse discurso que diz que o normal é ser hétero, nos faz acreditar que há uma opção sexual. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente desconstrua essa noção de opção sexual, porque ninguém optaria por ser vítima de preconceito. Não é uma opção. Na verdade, é aí quando eu pergunto muitas vezes a um pai ou uma mãe que é hétero e muitas vezes homofóbico, se ele optou por ser hétero, e ele responde prontamente que não, porque não há uma opção. Não há um momento, agora eu opto, vou ser de tal jeito. A gente vai percebendo ao longo da nossa vida. Mas uma fala muito comum que eu vejo muitos pais falando é que eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que minha filha sofra. Só que é impossível impedir que as pessoas sofram. E esse é, no mínimo, um desejo de onipotência que não nos cabe. E aí vem uma outra pergunta que também é importante colocar. E os héteros não sofrem? Porque eu também atendo héteros e tenho visto que muitas das dificuldades dos relacionamentos no âmbito da heterossexualidade são tão grandes ou até piores do que no âmbito da homossexualidade. Os homos sofrem mais, dizem alguns, graças a esse tipo de preconceito. Mas aí é que está, é justamente graças a esse tipo de preconceito que é preciso desconstruir em nome de uma sociedade com uma convivência boa com relação à diversidade. É muito comum a gente ver essa pergunta, e aí, meu filho é gay, agora
agora eu faço o quê? Aí eu sempre respondo o seguinte: ele continua sendo seu filho. Isso é imprescindível que a gente lembre. É seu filho. Chantagem e discurso religioso não vai resolver. Pelo contrário, muitas vezes impele a pessoa a mentir. E o pior, às vezes, a fugir do convívio. Ou a situação mais grave, que é bom lembrar, né? Que o suicídio entre gays é muito alto, principalmente quando a família não aceita. Exatamente. É muito importante que a gente desconstrua essa perspectiva. Eu sei que é fácil a gente falar da teoria, mas quem está vivendo é que sabe. Mas é importante que a gente perceba que a desconstrução desse preconceito em nós vai fazer com que a gente perceba que esse sofrimento é um sofrimento muitas vezes escolhido. É preciso que a gente saia até da lógica da tolerância. A gente se preocupa muito em criar uma perspectiva de tolerância. Eu gosto sempre de lembrar que, na verdade não sou eu, né, o Prêmio Nobel da Literatura, que diz que onde é necessária a tolerância é porque faltou o amor. E no âmbito familiar é imprescindível que esse amor esteja bem claro para que haja respeito. A gente volta a falar esse assunto daqui a pouquinho sobre uma palestra que vai ocorrer amanhã no Espaço Cultural da Barroquinha, como lidar com a descoberta de um filho gay. Já já a gente volta a falar desse assunto, agora às 6h16. Você sintoniza Band News FM 99,1. 99,1. A primeira rádio de Salvador. Só notícia e só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Se um ladrão apontar uma arma para você no sinal de trânsito, o que você faz? A. Tenta fugir e corre o risco de ser baleado. B. Abre o vidro, é assaltado e corre o risco de ser sequestrado. Existe outra opção. Blinde seu carro. A SBI Blindagens oferece a melhor tecnologia em blindagem com garantia de 10 anos. E o melhor, sem sair da Bahia. SBI Blindagens. Nosso alvo é a sua segurança. 3379-8001. Atenção para a chamada. Chega mais! Educação de qualidade que é a base do viver, pra na vida crescer e aprender pra valer, refletindo e agindo assim que tem que ser, insistir, persistir e fiz transformação, jogando sempre limpo, papo firme, ação, entre a rua, a escola, somos todos irmãos, acorda a comunidade, educação, a solução, vencendo os desafios da vida, terei voz, o espaço é da galera, junta que somos nós, junta que somos nós, vamos batalhar, a escola é aberta, o saber de transformar, pra trilhar, informar e saber aproveitar a chance que nessa vida não pode deixar vazar. Vamos participar e fazer a coligação, comunidade e a escola formando a união. Junta que somos nós que vamos batalhar. A escola é aberta, o saber transformar. Educar para transformar. Impacto pela educação. Juntos podemos melhorar a educação pública na Bahia. Acesse www.educação.ba.gov.br. Conheça o programa e participe. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. No Vitalita Spa by L'Occitane, no Sheraton da Bahia Hotel, gostamos da sua mãe tanto quanto você. Durante todo o mês de maio, com a compra de qualquer tratamento de 60 minutos para presentear sua mãe, você ganha 50% de desconto no mesmo serviço. E ainda melhor, vocês podem fazer o programa juntas. Informações no 3021-3070. Promoção válida até 30 de maio de 2015. Ouça agora o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos. Este ano, o Forró dos Bancários tem Adelmário Coelho como principal atração. Será no dia 6 de junho, na ABB, a partir das 20 horas. Sindicalizados ganham convite com direito a acompanhante. Vá se preparando, que o arrasta-pé vai ser muito animado. Acesse bancariosbahia.org.br. Band News FM 99,1. A primeira FM de Salvador, com notícias 24 horas. Um jornal completo a cada 20 minutos. Band News, a primeira, só notícia e só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Central de Trânsito. Oferecimento Best Pneus. Lojas na Pituba, Barra, Bolocô, São Cristóvão e Lauro de Freitas. Serviços automotivos e pneus Michelin é na Best Pneus. Telefone 3173-6090.
Registro de trânsito intenso neste início de noite nas rodovias que cortam o estado da Bahia. Nas proximidades, aqui na região metropolitana, a rodovia Cia Aeroporto, o trânsito é crítico no sentido São Cristóvão a partir da praça de pedágio. Na BA-099, a estrada do Coco, o trânsito também é complicado nos dois sentidos, entre a entrada de Vilas do Atlântico e o complexo viário 2 de Julho, nas proximidades do aeroporto. Na BR-324, há registro de congestionamento a partir do bairro da Valéria, no sentido Salvador. Na direção do interior, o motorista encontra dificuldade desde a saída da Avenida ACM, nas proximidades do Acesso Norte. A partir da Brasil Gás, o fluxo melhora um pouco. Direto da Central de Trânsito da Rádio Band News FM, Luiz Felipe Veloso para o Frequência Baiana. Agora 6h20, confirmando a informação de Luiz Felipe, ouvinte de final de telefone 4931, diz que a BR-324, nas proximidades do Porto Seco Pirajá, sentido Salvador, está totalmente complicado trafegar por lá. O ouvinte de final de telefone 4920 manda foto, realmente situação complicada na BR-324. Ele também sinaliza no sentido Feira de Santana. Outro ouvinte reclamando da BR-324 é o Lázaro Carvalho, está parado no engarrafamento. Lázaro ouvindo a gente agora. Mais uma vez, BR-324, sentido Feira de Santana, ouvinte de final de telefone 9321. Mas não está só engarrafado na BR não, viu, Renato? Parado também na Silveira Martins e Estrada das Barreiras, é o nosso ouvinte Ronaldo Ferreira, que sempre participa aqui com a gente. Rótula do Abacaxi travado, tem um ouvinte de final de telefone 4268 que manda foto para sinalizar que realmente situação complicada na Rótula do Abacaxi. Você pode participar aqui com a gente, mande sua mensagem para o 8729-5248, inclusive para falar da nossa entrevista de hoje, não é, Renato? Mas hoje a gente está falando sobre um assunto que às vezes a gente prefere que aconteça com o vizinho, que aconteça com o amigo do lado e tal, mas não quer que aconteça nos próprios lares. E a gente precisa discutir esse tipo de coisa porque as famílias estão aí, são diversas e tal. A gente está conversando aqui sobre o tema da palestra de amanhã que vai acontecer no Espaço Cultural da Barroquinha. Como lidar com a descoberta de um filho gay. Nós estamos conversando com uma das palestrantes, Dona Inês Silva. Ela é funcionária pública integrante do Grupo Mães pela Diversidade. Estamos também com o psicoterapeuta familiar Danilo Cruz. Eu queria perguntar para vocês, supondo aqui que a gente esteja com um ouvinte torcendo um pouco o nariz e dizendo alguma coisa do tipo se apologia, né, ao ativismo gay ou coisa do tipo. O que vocês diriam para esse ouvinte? Que não é apologismo, né, que a gente vive uma realidade, embora muitas vezes a gente não queira enxergar essa realidade, né? Eu tive 2 filhos, um menino e uma menina, né, que foram criados como hétero, né, que eu sou uma família hétero, sou casada há 29 anos, né, com o mesmo marido. Então, eu digo assim, não é apologia, né? E de repente eles estavam infelizes e eu não enxergava isso. Tem a tese de que os lares foram desfeitos, que eram abusados, que não sei o que. A família está se destruindo. A família está se destruindo. Eu acho que quando há amor... Que é genético. Quando há amor, eu acho que a gente consegue superar tudo, né? E pra gente, né? Eu falo pra mim, pra minha família, inclusive pra minha mãe, que é uma pessoa já de idade, ela foi a primeira que me sinalizou. Minha filha, são seus filhos, são meus netos, eu os amo do mesmo jeito. Para mim não mudou nada, né? Mas o meu conflito maior era com o que os outros iam pensar, né? E isso pesa. Né? No momento que você resolve não carregar mais essa cruz, porque isso não lhe pertence, né? Se você paga as suas contas, se você vive a sua vida, cada um que pense o que quiser, né? Então, assim, o amor, ele fica incondicional. Nós estamos, só aproveitando para poder divulgar, nós estamos no Facebook, Mães pela Diversidade, no Instagram também, é um grupo de mães nacional. A gente resolveu se unir para mostrar que os nossos filhos não saíram de uma chocadeira. Tem mãe, tem pai, né? E estamos aqui para poder ajudar as famílias que não entendem ou que têm dificuldade de entender, ver que é possível, né? Os gays têm pais, têm mãe, né? Estamos aqui juntos para poder tentar melhorar o mundo. Precisa enxergar no filho uma pessoa com desejos próprios. Um ser humano, né? Um ser humano. E muitas vezes a gente acredita que nosso filho é nosso anexo. E que se ele foge da norma, logo eu também fujo da norma. E aí eu entro numa de vergonha, de isolamento, ou até em outras neuras bem comuns. Eu ouço muito isso no âmbito do consultório.
mas eu não vou ter netos. É uma pergunta que algumas pessoas Eu me preocupei com isso também. Mas hoje eu já vejo que tem tantas opções, você pode adotar. Quanta criança aí que são filhos de pais héteros que são jogadas no lixo, né? No lixo, literalmente. Exatamente, entendeu? Então, assim, claro que tem como a gente ter neto. O amor, coisa, ele vem de onde puder. Não é porque é gay que é estéril. Exato. Ele pode ter filhos usando do sexo não prazeroso, ou fazendo uma inseminação artificial, assim como pode adotar. E outra coisa, quem garante que o seu filho, sendo hétero, queria ser pai ou mãe? Também não há qualquer tipo de Na verdade, eu geralmente recomendo a essas famílias que essas pessoas que dizem, eu quero ter netos, que adote, você quer uma convivência com a criança, então é uma oportunidade ímpar de fazer a diferença. Porque, na verdade, assim, quando você tem filhos, você projeta neles a sua vida, né? Você meio que esquece que aquilo ali é um ser pensante, que ele tem vida própria, né? E que ele tem o querer próprio dele. Então, você meio que transfere suas frustrações para que seus filhos sejam felizes naquilo que você não conseguiu ser. Como se fosse um anexo seu. Exatamente. E não é assim. Existem casos muito traumáticos que a gente está falando aqui. Você tentou suicídio. Exatamente. Você revelou pra gente. Tem casos até de pais que expulsam os Espanca. filhos de casa. A gente dá um atendimento online, né, pelo Mães pela Diversidade, e tem meninos que me procuram porque tem medo de contar para a mãe, tem medo de contar com o pai. Tinha um que era filho de pais separados, que ele morava com o pai. Quando ele contou ao pai, ele foi brutalmente espancado, e a gente teve que rever essa situação, trazer ele para a guarda da mãe de novo. Tem como reconstruir essa relação? A gente tem... Hoje ele é mais online, o suporte da gente, né? Mas assim, cada estado tem uma mãe pela diversidade, que ela tem um acompanhamento psicológico, né? Ela tem um psicólogo, ela tem um corpo jurídico que ajuda a fazer essa costura entre a família. O objetivo da gente é trabalhar a família. A apologia aqui, no caso, não é a nenhum ativismo específico ou alguma militância específica, senão a militância e a apologia a uma família saudável, a uma família feliz. Exatamente. A uma família que esteja bem, uma convivência boa, que as pessoas realmente tenham saúde mental e, por que não dizer também, física, nesse âmbito social. É importantíssimo ter essa abertura para o diálogo. Demorar para assumir na família torna a situação pior? É possível que sim. Em alguns casos, as coisas podem se tornar tão difíceis que os filhos, por não saberem como lidar com a questão de assumir ou não, eles passam a simplesmente evitar a presença dos pais. Meu filho chegou a ficar noivo. E ele não era feliz. Era nítido aquilo. Mudou uma capa para esconder Para esconder o que ele realmente queria. Você tem uma ideia. Ele viajou tanto no meu sonho, que ele se formou em Direito, ele fez pós-graduação em Direito do Trabalho, quando na verdade ele só queria ser ator e escritor. É o que ele é hoje, né? Mas eu tenho que dar à minha mãe o diploma. Quando teve uma hora que ele não suportou mais. Não, mãe, eu não estou feliz. Eu não sou esse que você quer ver. Entendeu? Então é preciso que a gente veja o outro na sua mais completa plenitude. Não seja egoísta. Na sua autonomia. Respeitar a autonomia do outro. Bom, o papo podia se estender, como muitos outros que acontecem aqui no programa, mas o tempo é implacável. Então eu queria terminar perguntando para vocês, entendendo que provavelmente não existe uma fórmula, né, para isso, um beabá para isso, mas assim, o que vocês poderiam dizer para quem se vê nessa situação agora? Né, assim, ou desconfia, né? Que mãe, pai, às vezes percebe, né? Sei lá, como lidar? Qual é a primeira coisa que tem que começar a fazer? Alguns casos exigem que a pessoa procure uma ajuda profissional. Quando há um impacto emocional na saúde mental da família, a gente vê que a ajuda profissional é imprescindível. Sem dúvida alguma, vai ter muita ajuda buscando grupos como Mães pela Diversidade, onde ela vai ver que há uma possibilidade de uma construção de um laço familiar saudável e tranquilo e, por que não dizer, feliz. Apesar de haver algum tipo de discordância, muitas vezes, mas isso é muito inicial. No decorrer das circunstâncias, a gente vai ver que isso se dissolve e o relacionamento se torna bastante saudável. É importante a gente dizer isso que você falou, que não existe uma receitinha de bolo, não tem um modus operandi que vai servir igual para todo mundo. Mas quem está vivendo isso nesse momento, procure alguém que possa ajudar, procure um profissional, procure
uma rede de apoio, de suporte que vá dar uma força, isso é excelente para poder dar suporte e mostrar possibilidades, dar diretriz, dar um lastro para que a pessoa possa se sentir à vontade de falar sobre isso com alguém. Eu falo também o seguinte, quando a gente tem um filho, é um pedaço da gente que a gente coloca do lado de fora. Né? Então, assim, como um pedaço nosso, a gente tem que ter o maior cuidado, amor, carinho e mais. Se a gente rejeita, né, há um caminho aberto por aí. Tem as drogas, tem a prostituição, né? Tem uma série de fatores que se a família não está ali, vai dizer, eu estou aqui, vou dar um respaldo, quem vai dar esse respaldo? Então, amanhã esse assunto no Espaço Cultural Barroquinha. Esperamos vocês. 6 da tarde, né? 6 da tarde. A gente conversou aqui sobre este assunto, né? O tema da palestra será como lidar com a descoberta de um filho gay. A gente conversou com Inês Silva, funcionária pública integrante do Grupo Mães para a Diversidade, também com o psicoterapeuta familiar Danilo Cruz. Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Por estar abrindo esse espaço, né, que é tão importante. Agora são 6 horas. Você está na sintonia da Band News FM Salvador, nas páginas.